juntos aqui Juízes 12, né? Um capítulo pequeno, mas interessante que quando a gente vai estudando e vamos analisando os acontecimentos, Deus vai trazendo à nossa memória, né, ao nosso coração, aquilo que Ele quer que nós entendamos, né? Então, interessante que a narrativa ela já começa, né, com uma disputa entre duas tribos, né? Uma disputa sem, se a gente for olhar bem, uma coisa assim quase que sem nexo, né? Sem, sem justificativa, né? E nós vamos entender o porquê que isso tudo aconteceu, o resultado disso, né? E o que isso quer dizer para nós hoje, como igreja, como povo de Deus, né? É muito interessante como Deus trabalha, é muito interessante como Ele escolhe as peças, né, adequadas para cada local que Ele deseja com que nós estejamos, né? Então, vamos juntos analisar aqui um pouquinho e a gente vai ver que o Senhor, Ele nos ensina o que Ele vai nos ensinar nesta manhã, através da palavra dEle nesse momento aqui, irmãos. Eu só estou abrindo o estudo aqui. Eu gosto sempre de imprimir, mas ontem à noite eu acabei muito tarde e não fiz. Eu tenho um pouquinho de dificuldade no manusear aqui, mas vamos lá. Os irmãos notam que o capítulo inicia com um conflito entre duas tribos. Os efraimitas reclamam com Jefté por não terem sido convocados para lutar contra os amonitas. Só que, na verdade, eles haviam sido convocados. Eles só não atenderam à convocação feita, né? E foi justamente isso que Jefté falou com eles. Não, nós chamamos. Vocês não atenderam. E só para os irmãos entenderem, relembrarem aqui um pouquinho o porquê dessa animosidade, digamos assim, entre tribos, é porque eles não reconheciam Jefté como líder. Eles não reconheciam, porque os irmãos lembram que ontem, quando foi começado o nosso estudo analisando sobre Jefté, e que ele era filho de uma prostituta que os próprios irmãos expulsaram de casa. Juntaram os irmãos e expulsaram ele para que ele não tivesse herança entre eles. Então isso tudo vem, né, era do conhecimento de todos e de certa forma isso criou aí uma animosidade pelo seguinte,
como que um filho de uma prostituta lidera o povo nesse momento, né? Então isso já, o, o, o conflito já foi aí, já iniciou exatamente aí, pela falta de reconhecimento da liderança de Jefté. Então a gente precisa sempre entender que divisões internas trazem consequências. Divisões internas causam consequência. Divisão entre o povo, dentro do povo. Divisões, muitas das vezes, dentro do nosso lar, dentro da igreja, da nossa comunidade. Efraim criticou Jefté por não incluí-los na batalha, o que levou a um conflito. Primeira Coríntios 1:10, Paulo diz para nós assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, que não haja divisões entre, 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 entre a gente, que sejamos unidos em um mesmo sentido, tendo um mesmo pensamento. Ele exorta a igreja aqui, irmãos, a evitar divisões, pois elas enfraquecem o corpo de Cristo, assim como enfraqueceu Israel. E sempre que há divisão, nós somos enfraquecidos. Precisamos sempre ter o mesmo alvo, o mesmo objetivo, caminharmos juntos. Gálatas 5:15 fala que se nós mesmos nos devoramos uns aos outros, vamos ser consumidos. Precisamos cuidar. 5:15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutualmente destruídos. Não há como, não há como ter harmonia e, e lutar pelo mesmo objetivo se a gente estiver dividido. Porque assim como a discordância entre Efraim e Jefté prejudicar o povo de Deus, isso nos mostra, irmãos, que unidade ela é essencial, tanto no Antigo como no Novo. Precisa haver unidade. Não pode haver divisões. Não pode. Precisamos trabalhar junto, pensando a mesma coisa, entendendo que muitas das vezes, mesmo que nós não concordemos, a vontade de Deus, ela é soberana. Olha o que Jefté responde para eles no versículo 2. Jefté, porém, lhes disse: tive grande contenda, eu e o meu povo, com os filhos de Amon. E quando vos chamei, vós me não livraste das mãos. Irmãos, Jefté foi escolhido por Deus para liderar, independentemente se
o povo o reconheceu como líder ou não. Se os efraimitas aceitaram a sua liderança ou não, não foi essa a questão. A questão é que Deus o escolheu. E 1 Coríntios 1, 27 e 28, Paulo não nos está lembrando justamente isso? Que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias? E que Deus escolhe as coisas fracas do mundo para confundir as fortes? Jefté, um homem rejeitado pela sociedade, reflete como Deus muitas das vezes escolhe líderes improváveis para cumprir os seus propósitos. E será que muitas das vezes, irmãos, nós não temos levantado contra as escolhas que Deus tem feito? Às vezes Deus tem usado pessoas e que às vezes nós olhamos assim, você olha assim e fala assim, não, mas eu sou muito mais capaz, eu posso muito mais, eu sou mais forte, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. E questionamos muitas das vezes. Questionamos a liderança, questionamos a condição e nos esquecemos que Deus ele é soberano para escolher quem ele quiser, da forma como ele quiser, que se ele chamar alguém que não tem capacidade, ele capacita. E quando ele chama alguém capacitado, é porque ele já deu condições da pessoa se preparar para o propósito que ele tem para a vida dela. Efésios 4:11, irmãos, nos deixa bem claro, de uma forma bem claro isso. Como que o Senhor, ele distribui, digamos assim, os dons conforme ele quer. Fala assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele mesmo é quem escolhe. Então, muitas das vezes nós não temos que questionar, mas colaborar naquilo que é possível. Deus tem poder, irmãos, para escolher quem Ele deseja, para estar na liderança daquele propósito, daquele grupo, daquele povo. A soberania do Senhor, ela é total, completa, independente dos desejos nossos. Tão somente precisamos entender que o Senhor nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Só um minutinho, irmã. Precisamos entender, irmãos, que o Senhor nosso Deus, Ele é soberano. E que muitas das vezes as coisas acontecem como
como aconteceu isso? Por causa de um sentimento que tem destruído muitas famílias, muitos relacionamentos. E aqui não foi diferente. O orgulho pode levar à destruição. Então Jefité ajuntou todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. O orgulho de Efraim os levou a entrar em conflito com Jefité, e isso acabou em destruição. Isso acabou em guerra, isso acabou em morte. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. O orgulho é algo que Deus resiste. E o orgulho de Efraim os levou à derrota. Quantas vezes temos sido orgulhosos, achando que somos melhores, que somos mais capazes, que podemos mais, mas, no entanto, muitas das vezes não nos dispomos ao trabalho e questionamos quem está fazendo. E quando colocamos, sempre olhamos de forma atravessada, muitas das vezes, para o que está sendo feito. Irmãos, olha o que Filipenses 2,3 nos ensina. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considerando o outro superior a si mesmo. A humildade é que deveria ter guiado as ações de Efraim. E não o orgulho. Muitas das vezes a forma como nós nos chegamos à pessoa desfaz todo um sentimento ou reforça aquilo que já está sentindo. A palavra de Deus não nos ensina que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra calma desvia o furor. Então, muitas das vezes, da forma como que nós comentamos um assunto, como nós falamos, muda todo o sentido da coisa. O orgulho trouxe conflito e destruição a Efraim. No plano de Deus, a humildade é sempre um caminho que conduz à paz. Sempre. Sempre. Porque quando estamos na direção do Senhor, mesmo que as pessoas entendam que é errado, irmão, mesmo que eu e você olhamos aquilo e vejamos, por causa desse sentimento faccioso no nosso coração, que não era para ser assim, que não deveria ser assim, Deus dá vitória. Versículo 6 aí diz assim, era como se fosse uma senha, né? Então eles disseram, dize, Shibolete, ou Si-bolete, porque não podiam expressar bem. Então pegavam ele e o degolavam. E olha só, caíram 42.000 guerreiros. Apesar da luta interna, apesar desse conflito, Deus deu vitória a Jefté.
Jefité prevaleceu com o apoio do Senhor. Mesmo sendo mais fraco, mesmo sendo alguém que eles não não aceitavam, Deus deu vitórias. Porque em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio de conflitos internos, Deus dá vitória ao seu povo. Porque Jefité, irmãos, ele se dispôs, ele aceitou o desafio. Ele estava ali fazendo, ele foi fazer a vontade de Deus para o seu povo. Para o seu povo. Ele acreditou na promessa. 1 João 5,4 nos instrui justamente nisso. Fala que todo aquele que é nascido de Deus vence. Todo aquele que tem amor no seu coração, na sua mente, no seu propósito, vence. Porque esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Deus trouxe vitória a Israel, mesmo em meio de lutas internas. A fé em Deus dá vitórias, não importa as circunstâncias. Agora, algo que nós precisamos entender de uma forma bem clara é que toda escolha traz consigo as suas consequências. Toda escolha traz consigo suas consequências. Boas ou ruins, mas trazem. E olha só a consequência. A consequência desse ato, desse orgulho. Finalzinho aí do versículo 6. Caíram 42.000 pessoas. Morreram. Irmãos. O conflito entre Efraim e Gileade, em Gileade, teve consequências graves, resultando na morte de milhares de pessoas. Mateus 15:25, o Senhor nos explica sobre isso. Ele fala para nós aqui que todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Precisamos ter o mesmo alvo. Precisamos caminhar na mesma direção. Não pode haver divisão, não pode haver contenda. Não pode haver pensamentos facciosos na nossa comunidade. Não pode haver isso na nossa família. Não pode. Porque todo reino dividido contra si mesmo é destruído. É o que o Senhor Jesus está falando aqui para nós. Mateus 12:25. Toda casa dividida não subsistirá. Então, eu e você, juntamente com o nosso cônjuge, precisamos ter o mesmo alvo, precisamos ter a mesma liderança, precisamos pensar concordemente no Senhor.
Sabe por que isso? Tiago 3,16 reforça para nós mais uma vez. Ele fala assim: porque onde há inveja e espírito factuoso de divisão, aí há perturbação. E aonde há perturbação, há obras perversas, há obras de divisão, há obras contrárias àquilo que o Senhor quer, que tenhamos unidade. A divisão entre Efraim e Jefté trouxe perturbação. Refletindo no que Tiago aqui descreve para nós como resultado dessas facções. Ou seja, morte. Morte. O conflito civil trouxe grande prejuízo para Israel. A desunião sempre conduz à ruína, tanto para o antigo Israel, quanto para a igreja hoje. E a base da igreja, irmãos, é a família. Quantas famílias desunidas? Um querendo ir para a direita, outro querendo ir para a esquerda, um quer ir para o norte, outro quer ir para o sul. E muitas das vezes nós não temos tido sabedoria para ponderar todas as coisas. Quantas vezes a gente quer que a nossa vontade é que seja prevalecida? E não pode ser assim. Não podemos. Uma casa dividida é uma casa fadada a ser destruída. Uma casa dividida é uma casa fadada à destruição. Precisamos compreender isso e entendermos a importância da família, a importância de estarmos unidos. Interessante que, mas no final, quando ele fala que a narrativa fala que Jefté morreu e fala dos outros que se levantaram, fala para nós que um deles tinha 40 filhos, 30 netos, e que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou Israel por 8 anos. Abidom. Interessante que não falou nada sobre ele, apenas da família dele. A ênfase é que ele tinha uma família grande, grande, destacando, irmãos, a importância da família no contexto da sociedade. Provavelmente sem divisão, não houve, enfatizando para nós aqui a importância da união, de estarmos firmes, firmados, fundamentados. Paulo, em 1 Timóteo 3,4, fala isso para nós, nos ajuda a entendermos isso, quando ele vai falar com relação à liderança, a importância de nós, como líderes, termos. Ele fala aqui, olha, que governa bem a sua própria casa, tendo os filhos sob sujeição com toda a modéstia. Precisamos ter esse cuidado, irmãos, para que naquilo que nós, muitas das vezes, somos tão duros com o outro, que não venhamos a cair. Paulo, ele dá ênfase à importância de um líder ter a família bem ordenada.
Ele enfatiza para que eu e você entendamos, acima de tudo, que é possível. É possível termos. E ele diz assim para nós, assim, ó. É, 1 Timóteo 3, a partir do versículo 3, né? Ele fala, e que governe bem a sua própria casa, que ande os filhos sob disciplina, com todo respeito, que não seja neófito, mas que, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho. Então, olha só a importância, irmãos. A importância de um líder ter uma família bem ordenada. A importância de nós, como pais, não provocarmos os nossos filhos a ira. Efésios 6,4 está dizendo isso para nós, mas que devemos criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Sem orgulho, irmãos, sem divisões, que possamos entender isso, que possamos viver isso, entendendo que as lideranças que o Senhor levanta, Ele levanta da forma como Ele quer, da forma como Ele entende, mesmo que isso seja por algum tempo apenas. A gente tem aprendido que nada, nada é para sempre. O que é bom passa, o que é ruim passa também. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E Jefité, irmãos, ele está na galeria dos heróis do Senhor. Hebreus 11, 32, fala assim, olha, que mais direi? Faltar-me-ia tempo. Ele descreve para contar sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefité. Jefité é considerado entre os heróis da fé, porque ele foi obediente ao Senhor, mesmo tendo levantado pessoas do povo contra ele. Eu quero falar para você que, apesar de muitas das vezes nós sermos tão orgulhosos em determinadas situações, nós não passamos de trapo. Nós somos frágeis. A vida passa muito rápido. Não deveríamos perder tanto tempo como perdemos com isso. Precisamos nos colocar à disposição diante do Senhor para que Ele nos use da melhor forma possível e não, muitas das vezes, pensar coisas que não deveríamos de outros. Então, eu quero finalizar dizendo para você e para mim o seguinte: precisamos ser unidos. Precisamos ser unidos, unidos de coração, unidos de alma, unidos de espírito. Porque quando há união, as coisas são mais fáceis
Esses tempos nós temos passados aqui em casa alguns tempos muito difíceis, mas nós sabemos que vai passar. Tudo passa, irmãos. Precisamos entender que, assim como a divisão entre Efraim e Jefté trouxe destruição e divisões e enfraqueceu o corpo, enfraqueceu a tribo lá, assim também nos enfraquece hoje como o corpo de Cristo. Precisamos buscar unidade. Uma casa dividida não subsiste. Uma família dividida não subsiste. Então lute, lute. Vai passar. Você vai conseguir a vitória. Jefté conseguiu. Porque ele estava debaixo da proteção do Senhor. Assim como nós estamos hoje. Precisamos também nos lembrar que além da unidade, nós precisamos ter humildade nas nossas relações. O orgulho de Efraim foi sua ruína, irmãos. E como cristãos, nós precisamos cultivar a humildade, buscando sempre considerar os outros superiores a nós mesmos. Irmãos, eu não anotei aqui, mas o Senhor Jesus, ele declarou o seguinte: ele falou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. E dar a sua vida por muitos. Olha só. Ele não veio para servir. E muitas das vezes o que nós queremos ser servidos. Queremos ser servidos. Aquele que poderia exigir tudo, veio para doar tudo. Estamos aqui, irmãos, para servir uns aos outros. Então considere sempre os outros superiores a si mesmo. Além de entendermos que temos que ser unidos, temos que ser humildes. Lembre-se que a nossa confiança deve estar sempre tão somente em Deus. Haverá lutas internas, haverá dificuldades, mas assim como Jefté prevaleceu no Senhor, eu e você também prevaleceremos se a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança estiver no Senhor. Não importa qual desafio, não importa qual o que venha pela frente, não importa. No Senhor há a certeza da vitória. Agora lembre-se, só há vitória quando há lutas. As lutas virão, mas você prevalecerá. Nós prevaleceremos, porque o Senhor é quem peleja conosco. Como nós já aprendemos em estudos anteriores, não é pela força do nosso braço. Não é pela força do nosso braço. É pela confiança no nosso Deus. É pela confiança no nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor dilate o nosso entendimento, para que nós possamos entender, compreender e viver dia a dia a sua palavra.
unidade, humildade e confiança. Que o Senhor nos abençoe, irmão. Mais uma vez, é sempre um prazer a gente poder, logo pela manhã, meditar com as amadas a palavra do Senhor. E a gente tem ainda alguns minutinhos, se alguém quiser fazer uma participação, uma colocação, de repente, um testemunho, fique à vontade, mas temos alguns minutinhos ainda. Irmão Antônio, glória a Deus pela sua vida. Meu coração está cheio de gratidão a Deus pela tua vida, como Ele tem te usado, como Ele tem usado cada um de nós, né? Todos os dias aqui. Que privilégio, Amém. que presente que Ele me deu nesse ano de conhecer vocês. Na particularidade, sabe? Cada pessoa aqui é especial para mim, porque eu tive já a oportunidade de conversar no particular, de dividir experiência, e tem sido muito edificante na minha vida. Glória a Jesus. A minha oração é para que o Senhor venha a restaurar, né? Reiniciar, fazer um reset em todos os sentimentos e emoções e comportamentos dentro da nossa casa, junto com os nossos amados, e que nós sejamos sal e luz. De tudo que o Senhor falou foi tão tremendo, e Deus foi falando tanto comigo, né? Naquele momento que você falou sobre ele ser filho de uma prostituta, quantas vezes a gente já não passou por isso, ou a gente já causou isso, né? Olhando para uma pessoa, às vezes pelo passado dela, às vezes pela família que cerca, ou até os amigos que estão cercando, e a gente diminui aquela pessoa, né? A gente acaba humilhando, direto ou indiretamente, julgando aquela pessoa por, por quem ela representa, na verdade, né? Ela é um representante, mas ela não é aquilo. E Deus, ele nos dá a oportunidade para fazer o novo. Se ele foi filho de uma prostituta, ele não era prostituto. Pelo contrário, ele era uma honra. E quantas vezes Deus não quer fazer isso com a gente? O que nós éramos no passado, nós já não somos mais. Nós somos novas criaturas, Amém. restauradas, redimidas, perdoadas, Glória a Deus. edificadas no Senhor, fortalecidas no Senhor. Então, não olhem para o passado, não olhem para aquilo que vocês foram na infância ou que vocês foram antes de ter experiências com o Senhor. Tudo aquilo passou e agora tudo se fez novo. Então, vamos Amém. viver esse tempo novo. E como filhos do Senhor, que Ele nos deu poder e autoridade em todas as coisas, a gente pode sim se levantar e falar: essa batalha é minha e eu vou vencer. Essa batalha eu já venci. O Senhor é comigo, Ele é uma coluna de fogo, Ele é fortaleza presente. Ah, gente, é Amém. muita coisa. Eu vou deixar o pessoal falar, senão eu não vou parar nunca mais. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém, irmão. Obrigado pela participação. Oi, Cleidinho. Pode falar, minha querida. Deus seja louvado por esta palavra. Cada palavra falou muito comigo. E eu quero pedir oração para os irmãos pela Letícia. Ela está sendo internada agora, às 7 horas, e 10 horas vai ser a cirurgia bariátrica dela. Ela é uma das nossas filhas, está sendo acompanhada pela mãe. Então eu peço oração para os irmãos. Amém. Vamos nos lembrar, irmãos, de estar orando um pelo outro, um pelos outros, né? Esse pedido é importante, né? Mas alguém quer participar, irmã? Só uma coisa que eu queria dividir com vocês. Eu tenho orado bastante, pedindo para Deus me usar como uma ponte, né? Falei, Senhor, me usa para onde eu for, onde o Senhor quer me mandar. Para quem que eu tenho que falar de ti, né? Me usa como teu vaso, eu quero estar cheia do Senhor. E quem diria, né, que a pessoa que precisava de um apoio estava mais perto de mim do que realmente eu imaginava. Perto porque ela é uma amiga, ela mora em Houston e ela está passando por um problema sério no casamento dela. E ela me ligou ontem à noite, eu falei, amada, vamos fazer um propósito de orar de madrugada, 3 horas da manhã você acorda aí, unge a tua casa, sai orando. Ela falou assim, mas eu faço isso sozinho ou tenho que ter a cobertura de alguém? Eu falei, eu posso orar com você.
Aqui no Brasil é 5 horas da manhã, né, gente? Então, eu falei, Deus, me dá forças. E eu coloquei o relógio para despertar 1 minuto para 5. Na hora que despertou o relógio, eu já levantei, já fiz uma oração e liguei para ela. E, gente, eu vou dizer para vocês, eu estou numa energia, numa força, um vigor tão grande que eu não estou sentindo cansaço, não estou sentindo sono. Isso porque durante a noite eu fiquei em espírito de oração, ainda sonhando para que naquele momento da oração tudo fosse de acordo com o que o Senhor desejava. E foi um Amém. momento maravilhoso. E enquanto isso, Deus falava para mim: Você não pediu para ser um vaso? Então, você está sendo vaso na vida da sua amiga. É essa aí que você vai ser vaso. E eu, glória a Deus, glória a Deus. Mas é isso, gente, disposição, né? Deus é maravilhoso e mais do que nunca, pessoal, é o meu apelo, né? Jesus está chegando. Ele não está vindo, ele já está chegando. Então a gente precisa correr para falar do amor dele, falar das coisas que ele tem feito e do que ele vai fazer para todo mundo, para a família, para os amigos e tudo mais. Ontem eu ouvi um testemunho de um pastor, ele contando da história de uma mulher, eu não sei de que cidade que ela é, mas ela é lá daquela região lá que eles eram proibidos de aceitar Jesus, né? Não sei se ela era, como é que fala, gente? Me ajuda aí, por favor. Muçulmana? Não sei se era muçulmana, muçulmana. Ah, muçulmana, obrigada. E aí ela teve um sonho e Jesus apareceu para ela no sonho, o que tem acontecido bastante, viu, pessoal? Jesus apareceu para ela, falou para ela da salvação, ela acordou pela manhã, entregou a vida para Jesus. Pegou o filhinho dela, falou de Jesus para ele, tudo que tinha acontecido, e o filhinho fez a oração com ela para se entregar. Quando ela foi chegar no marido, o marido falou para ela assim: Você tem 3 dias para renunciar a Jesus, porque senão eu vou te matar. Ela falou assim: Você não precisa esperar 3 dias. Você pode me matar agora, porque eu não vou renunciar a Jesus. O que eu vivi foi real. Então ele trancou ela no quarto e reuniu a família dele na sala para discutirem de que maneira que eles iam matá-la. Sabe o que aconteceu? Ela foi trasladada 500 quilômetros e foi parar na casa de uma mulher cristã, que deu refúgio para ela e para o filho e livrou ela da morte. Gente, isso é real. Isso acontece. A gente precisa viver isso. Os milagres de Jesus estão na nossa mão para a gente poder vivenciar, testemunhar e operar os milagres que ele fez e muito mais. Então a gente tem que pedir para Deus nos dar essa sabedoria e esse discernimento. Amém? Amém. Amém. Irmã, só lembrando também um dever nosso orar pelas nossas autoridades, né? A gente possa estar lembrando aí de colocar o nosso Brasil, por que não dizer o mundo, cada vez estourando, aumentando mais os conflitos. Como a irmã disse, Jesus está à porta, né? São sinais, mas a gente precisa tá orando. Vamos finalizar então, amadas. Quero mais uma vez agradecer aí a participação de cada uma. Faço minhas as palavras aí da irmã Cláudia, né? É muito bom, tem sido uma experiência fortalecedora, né? Vivificante, estar com os irmãos pela manhã, com as irmãs pela manhã. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é bom. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a vivê-la no nosso dia a dia. Senhor, ajuda-nos, ó Senhor, a sermos humildes, ó Senhor, a reconhecermos, ó Pai, que precisamos do outro, a reconhecermos que muitas das vezes estamos errados, ó Pai, a reconhecer que precisamos muitas das vezes nos calarmos. Livra-nos, ó Pai, de contendas, de animosidade, ó Pai. Livra-nos, ó Pai, da língua perniciosa, ó Pai, do laço do passarinheiro, Senhor. Livra-nos, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a caminharmos em unidade, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos em unidade. Que a nossa família seja fortalecida em Ti.
que a nossa comunidade, que a nossa igreja seja fortalecida em Ti, Senhor. Que nós possamos, ó Senhor, pregar todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Usa na nossa vida como testemunho, Senhor. Pai querido, nos dê humildade nas nossas relações, Pai querido. Pai amado, retira todo o orgulho, Senhor. Retira todo o orgulho, Pai. Que nós possamos depositar nossa confiança, nossa esperança, nossa fé apenas em Ti, Senhor. E obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem dilatado o nosso entendimento, o Senhor tem fortalecido, Pai, a nossa fé. Obrigado, Senhor. Como a irmã declarou, Pai amado, usa-nos, Senhor. Usa-nos. Estamos aqui, usa-nos a nós, Pai, para fazer a Tua soberana vontade onde o Senhor quer que estejamos. Nos dê palavras adequadas, ó Senhor. No momento adequado, Pai, da forma adequada, Senhor. Na tonalidade correta, Pai. E que, ao nos usar, Pai, o Teu Santo Espírito tenha livre acesso, ó Pai amado, para agir. Obrigado, Pai. Tão somente, ó Pai, que hoje as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, Pai, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Oramos em nome e por intermédio de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, amadas irmãs. Boa terça-feira a todas.